Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu ouvi esses dias de um bispo que nós estamos perdendo a amabilidade, a capacidade de convivência com o outro. E é verdade, né? Aquelas nuances de pedir por favor, pedir desculpas, com licença, a gente quase não escuta mais. É muito comum no dia a dia, no transporte, nos lugares que tem um pouco mais de pessoas, as pessoas esbarrarem nas outras, não pedirem nem licença e nem desculpa. E às vezes, quando pede, a outra pessoa também responde de uma forma malcriada, né? Não aceita a licença nem a desculpa. A gente pede licença e o outro parece um poste, não sai do lugar, não dá passagem. Ou você esbarra e pede desculpa e a pessoa te olha feio, como se fosse bater em você. E o por favor, né? Então é uma realidade e isso está fazendo com que a gente tenha mais dificuldade de convivência com o outro. Eu sempre me lembro, quando os meus filhos eram pequenos, a gente tinha uma biblioteca comunitária aqui em casa. Então as pessoas da vizinhança vinham, entravam na nossa casa para procurar um livro, para fazer uma pesquisa de um determinado assunto e a gente colaborava. E esse projeto social foi estendido por vários anos, né? Os filhos cresceram, ficaram adolescentes, assumiram por um período quando eu voltei a trabalhar, depois a gente teve que extinguir o projeto porque a gente não tinha mais aquela disponibilidade. Afinal, era em horário integral, às vezes a gente estava comendo, ou era de noite, e as pessoas vinham, independente do horário, porque era da sua rotina. Então ficava muito difícil para a gente atender essas pessoas o tempo todo. E uma vez, uma mulher, uma vizinha, estava aqui para fazer uma pesquisa, e eu tinha deixado a panela no fogo, né, e desci para ajudar. E aí falei para o filho, por favor, olha a panela do fogo, né? Aí ela virou para mim e falou assim, você pede por favor para o seu filho? Eu não, eu mando. Afinal de contas, meus filhos têm que saber que quem manda sou eu, então eu mando fazer. Falei, não, eu peço por favor porque eu quero criar pessoas, seres humanos educados, com boa convivência e não me custa nada. Então eu peço por favor e falo obrigado, mas essa fala dela me marcou muito, porque é a prática da maioria das pessoas. Entre casais, por exemplo, né? Não pede por favor, não fala obrigado, falta gentileza, falta, como disse o bispo, amabilidade. E com o passar dos anos, a gente está perdendo cada vez mais isso. É só observar. As pessoas estão completamente sem paciência, completamente sem consideração pelo outro no dia a dia, e isso acaba se refletindo em todas as relações. A gente encontra desconhecidos aí pela rua que esbarram na gente como se a gente não fosse nada, ou a gente até tem medo de falar alguma coisa, com medo de ser agredido, né? Você faz uma ultrapassagem no trânsito e às vezes por distração, por não perceber alguma coisa, e o outro vem perseguindo você como se você tivesse agredido ele fisicamente. Esses dias a gente estava dirigindo, né? Ele estava dirigindo para me levar para o trabalho e eu não percebi nada, eu costumo prestar atenção nele dirigindo, ver se tem outro carro, até porque eu também sou motorista e a gente acaba ficando com o sentido de alerta ligado. E eu não percebi nada de diferente. E um outro carro começou a buzinar para a gente, ficou lado a lado, começou a xingar, e quando a gente parou num semáforo, ele pediu para baixar o vidro, né? Eu falei, você me fechou ali atrás, você quase provocou um acidente, quase matou você e a sua esposa, porque você não presta atenção. E a gente não entendeu nada, o cara estava muito agressivo, e nós até pensamos, se ele tivesse uma arma no carro, provavelmente ele vinha armado pra gente, e aí acontece essas desgraças aí, a gente nem sabe por quê. Então é uma fala para a gente refletir como está a nossa amabilidade.
Como que a gente está lidando com os outros? Porque mesmo com os filhos da gente, o marido, os funcionários que estão respondendo para a gente não precisa ir com ferro e fogo e quem manda aqui sou eu. Aliás, esse tipo de atitude acaba despertando no outro o pior, um sentimento ruim. Mesmo que a pessoa não perceba, vai dando uma revolta por dentro e isso pode e provavelmente vai desencadear um conflito. Então, a amabilidade é uma ferramenta para melhorar a convivência. A gente usa, deve usar dela no trato com os usuários dos serviços também, no trato com todas as pessoas. É aquela perspectiva, você chega numa padaria para comprar o pão, você fala bom dia, às vezes o caixa até, o atendente se surpreende, porque não está acostumado com aquilo. Ele fala porque faz parte do script, né? Bom dia, pois não, o que eu posso fazer? Porque ele é obrigado e foi condicionado a fazer daquela maneira. Mas nem sempre ele está esperando a resposta, porque a maioria das pessoas ignora, faz de conta que não é com ele, ou aquela postura, né, que a gente assume muitas vezes de que o outro não está fazendo mais do que a obrigação. Então tem que fazer mesmo e assim, pronto, e eu sou cliente, ou eu estou no meu direito, eu estou aqui para isso, eu sou mãe, eu estou no meu direito. Não. A gente está na obrigação de tratar o outro bem, de lidar com o outro bem. E quando você faz isso todo dia com caixa, com atendente, com as pessoas que você convive, com seus funcionários, com seus filhos, você está ensinando e despertando no outro um ser humano melhor. Eu já tenho meus filhos adultos e uma das coisas que eu me orgulho muito deles, além de serem pessoas do bem, é que eles podem conviver em qualquer ambiente, eles podem chegar em qualquer situação porque eles sabem se comportar. E isso foi aprendido em casa. A respeitar o outro, a lidar com o outro, a ter amabilidade com o outro. Então faça uma autorreflexão. Como está o seu relacionamento com as outras pessoas? Como você os está tratando? Principalmente aqueles que têm por obrigação, por profissão, seguir as suas ordens ou te atender. Como é o seu relacionamento com essas pessoas? E se a gente não consegue tratar bem essas pessoas, como que a gente vai lidar bem com os nossos usuários que já estão armados, que já são maltratados pela sociedade, que são invisíveis, que as pessoas passam por cima e nem prestam atenção na maioria das vezes, né? E se a gente não chegar com jeitinho, com amabilidade, com respeito, eles vão reagir de uma forma agressiva, porque é a maneira de se defender. Então isso vale para tudo, né? A convivência, a boa convivência a gente ensina e ela é cheia de elementos de cuidado, de respeito pelo outro, e isso passa pela amabilidade, pelo bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, né, me desculpe, quando alguma atitude foge do controle, a gente não percebe, e cabe a você e ao outro aceitar também isso, bom dia, boa tarde, boa noite, me desculpe, por favor, com licença, e lidar de uma maneira mais positiva em relação ao outro. Então, eu convido você a fazer esta autorreflexão de como está o seu tratamento com os outros, com as outras pessoas, e fazer também esta observação. Quando você estiver ali no transporte público, por exemplo, está ali olhando no celular, está jogando, está ouvindo, assistindo alguma coisa, pare um momento e olhe em volta e observe. A observação é uma ótima ferramenta para a gente perceber como os comportamentos são desencadeados. Então, se você desenvolve o hábito de observar, de estar atento, você vai ter mais facilidade de encontrar padrões, de definir, de perceber causas e consequências, como que o tom de voz interfere, como que uma palavra interfere, como que o comportamento do outro interfere, inclusive no coletivo, porque ele não é só com a pessoa, com as duas pessoas que estão se tratando, é também com quem está em torno e acaba sendo contagiado por aquele momento. Então vamos tomar atitudes de mais amabilidade com o outro, vamos assumir esse propósito para que a sociedade fique um pouco mais
entrosada, um pouco mais amável, um pouco mais paciente em relação às outras pessoas. Boa reflexão para você. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!